Tudo bem com vocês? Aqui com muita saudade dos nossos encontros presenciais, mas hoje nós temos uma proposta muito interessante que é uma entrevista com um personagem extremamente importante para a doutrina espírita no nosso primeiro encontro do programa Espiritinha Kids. Hoje, o nosso entrevistado é Allan Kardec e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, né, durante esse momento. Então, Allan Kardec, eu gostaria que você se apresentasse às nossas crianças e dissesse um pouquinho como que era o seu nome verdadeiro, era Allan Kardec mesmo? Olha que interessante, Ana. Eu me chamo Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu nasci na cidade de Lyon, quando eu estive aí na Terra. Aqui no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, a gente pode se apresentar de várias formas, conforme o nosso pensamento. E hoje eu decidi me apresentar com uma forma quando eu era um pouco mais jovem. E, dessa forma, gostaria de contar que esse nome Allan Kardec surgiu de uma maneira muito interessante. Quando a gente começou a estudar os fenômenos espíritas, recebemos uma mensagem de um espírito amigo que se chamava Zéfiro. E ele, ao final da mensagem, que nos deu muitas orientações, me chamou de Allan Kardec, o nome que eu usei em uma existência quando eu estava bem aí na Terra, quando eu morava nas terras da Gália, com o povo druida, eu era um druida, e me chamava Allan Kardec. Por isso eu utilizei esse pseudônimo para assinar as obras da codificação espírita. Que interessante essa história do seu nome. Mas como que se deu a questão da codificação das obras? Você já acreditava em espírito? Como que aconteceu isso? Eu não acreditava. Vocês acreditam? Eu não acreditava em espíritos. Eu era bem cético, na verdade. Eu acreditava na ciência, mas não numa ciência que aceitava outras possibilidades. Era uma ciência um pouco fechadinha, numa caixinha. Mas vários fenômenos começaram a aparecer na França. E eu comecei a ver esses fenômenos. As mesas giravam, elas flutuavam e elas dançavam pelos salões de Paris. E eu comecei a me perguntar algo por trás disso. Ah, tem que pesquisar, tem que se entender pela razão. E então nós fomos percebendo que por trás desses fenômenos inteligentes havia uma causa inteligente, que são os espíritos. Que legal, gente! E quais foram as obras que você ajudou a publicar? Porque, pelo que eu entendi, você recebia as mensagens de médiums, é isso mesmo? Isso, os médiuns são os medianeiros. Eles ajudavam nesse intercâmbio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, que na verdade não é em cima nem embaixo, mas mundos que coexistem. E o médium é esse meio para que esses mundos se comuniquem. E com esses amigos muito especiais, esses médiums, nós recebíamos as mensagens e organizamos em livros. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, formando assim as 5 obras básicas da doutrina espírita. Tá vendo, gente? Que interessante essa história de Allan Kardec. Eu acho que nós vamos ter muita coisa para aprender ainda durante os nossos encontros presenciais, incluindo as 5 obras de Allan Kardec. A gente vai conhecer um pouquinho melhor de cada uma delas. Mas eu queria saber uma outra coisa. Foi muito difícil fazer esse trabalho na sua época? Não foi fácil, Ana, mas valeu muito a pena. Mesmo com todas as dificuldades, nós tivemos muita ajuda dos amigos espirituais e, acima de tudo, de Deus, que é nosso Pai e nunca nos desampara. Nós tínhamos dificuldades, tínhamos desafios, nós éramos até muitas vezes perseguidos, mas a misericórdia divina, Deus nunca nos desamparou. E os amigos espirituais nos davam muitas mensagens de apoio
e de reforço para a gente não desistir. Tá vendo? Não podemos desistir jamais, porque os nossos amigos espirituais estão sempre ao nosso lado, nos auxiliando em todos os momentos. E falando em momentos, a gente sabe que aí na Terra estamos passando por uma série de mudanças, uma série de transformações em decorrência, né, da pandemia do Covid-19, que a gente já está ouvindo há muitos dias isso, estamos em isolamento em nossas casas por conta disso. E eu queria te pedir, Allan Kardec, que você passasse uma mensagem para as nossas crianças, para os nossos familiares, sobre esse momento. O que você tem para nos passar? Então, Ana, acima de tudo, que Deus é nosso Pai, que nunca nos desampara, sempre vai nos dar tudo que for necessário para a gente vencer as dificuldades. Que Jesus, nosso irmão, vai estar sempre nos amparando com todo o seu amor, que os bons espíritos estão conosco em todas as nossas dificuldades, principalmente nosso anjo da guarda, que está conosco desde o dia que a gente nasceu e que nunca nos deixa de lado. E como diria um grande amigo espírita, que encarnou aí no Brasil também e colaborou para o trabalho espírita, psicografando vários livros, nosso querido Chico Xavier, tudo passa, tudo se renova. Então que nós possamos aproveitar este momento para amar. Amar o papai, amar a mamãe, amar o irmãozinho, amar a nós mesmos, aprender a amar. Então, crianças, gostaram da nossa entrevista de hoje? Com essas palavras, eu agradeço muito a presença de Allan Kardec aqui no nosso primeiro encontro e quero lembrá-los de que tudo passa, conforme Allan Kardec acabou de falar, tudo vai passar. E daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente, nos abraçando, trocando os nossos beijinhos, vendo as pessoas que a gente gosta. E tenhamos calma, porque os nossos amigos espirituais nunca nos abandonam, não é verdade? Um beijo grande a vocês. No nosso próximo encontro teremos outro entrevistado ilustre. Espero que vocês tenham gostado. Beijo grande, fiquem com Deus.